Boa tarde, turminha. Tudo bem com vocês? Vou dar continuidade na aula de liderança que nós estávamos fazendo semana passada. Semana passada nós falamos um pouco sobre o que é liderar um ambiente, o tipo de líder que as empresas podem ter. Falamos sobre o líder autoritário, que é o autocrático, sobre o líder democrático, sobre o líder liberal e um que está sendo agora muito falado, que é o líder situacional. Hoje eu vou falar com vocês sobre como é trabalhar em cada ambiente liderado por um estilo, na verdade, de liderança. Vou começar a falar com vocês então sobre como é trabalhar em um ambiente autocrático. O líder autoriza o poder coercivo, poder de manipulação, e decide o que o grupo deve fazer e como fazer. Quem trabalha em um ambiente autoritário provavelmente terá um líder que consegue manipular o seu grupo. Manipular de que forma? Ou ele ameaça, ou de repente é do jeito dele, como faz aqui, né? Como fala aqui, ou é do jeito dele, ou então ele te dá advertência, ou você anda na mesma direção dele, ou ele te manda embora. E então é um estilo de liderança onde quem manda naquele ambiente, a forma que deve ser feito, como deve ser feito, não é a empresa, e sim o líder autoritário. Nesse tipo de liderança, os resultados são os melhores em termos de eficiência de trabalho. Entretanto, podem os subordinados ficarem perdidos diante da ausência do líder. Digamos que quem trabalha num ambiente autocrático, a produção, os resultados, eles são muito mais eficientes. Mas por quê? Porque os subordinados têm medo, eles não sabem se eles podem levantar para ir ao banheiro, eles não sabem se pode tirar uma dúvida com o colega do lado, eles não sabem se pode olhar a hora no celular. E diante disso, o que eles fazem? Eles só trabalham para que realmente tenham resultados e consigam garantir então o seu emprego. Mas por outro lado, eles trabalham desmotivados, eles não têm aquela vontade de estar trabalhando em um ambiente como esse. E aí, quando não se tem esse líder em determinado momento, eles acabam ficando perdidos pelo fato de ter medo de fazer algo, de dar um passo à frente e o líder achar ruim. Ou, de repente, de tirar uma peça de um lugar e colocar na outra e não ser da forma que deveria ser feito por ordem do líder autocrático. Surgem mais hostilidades, rivalidades e agressividades, especialmente a sensação de bode expiatório, ser culpado de algo que não fez, de dependência e menor criatividade. Como é uma liderança um pouco mais apertada, as pessoas trabalham, digamos que mal-humoradas. E aí então, qualquer coisa que de repente se fale pode criar agressividade em palavras entre os membros da equipe.
E não porque eles queiram, não porque é da vontade deles, mas pela pressão que eles têm diante do ambiente autocrático. E em cima disso, tem aí a sensação de bode expiatório, muitas vezes ser culpado de alguma coisa que não foi eles que fizeram, e não poder falar nada por medo. Se eu falar que não foi eu que tirei aquela peça e foi o líder, imagina, eu já estou na rua com certeza. Eu crio 100% de dependência, não posso fazer nada sem autorização do meu líder, então eu dependo dele para qualquer coisa. E também não tenho vontade de ser criativo, de repente a minha criatividade é algo que vai atrapalhar no ambiente autocrático, na cabeça de quem é líder nesse estilo. Aí eu tenho o ambiente democrático. As decisões são tomadas por consenso da maioria, cabendo ao líder apenas a tarefa de orientar as atividades. Nesse ambiente democrático, não é o líder que decide o que fazer e como fazer, e sim entra-se num consenso a maioria da equipe. Todos opinam, todos dão a ideia, e o que a maioria achar que é melhor, o líder apenas vai dar um norte na tarefa que tem que ser resolvida. Nesse ambiente, os grupos são mais lentos no seu rendimento, porém mais fortemente motivados. Eu dizia que no ambiente autocrático os resultados são maiores, mas porém existe a desmotivação. No ambiente democrático, o resultado é um pouco mais lento, acontece com certeza, mas não tão quanto ao autocrático. Porém, eu tenho colaboradores fortemente motivados. Eu posso dizer que são colaboradores que têm vontade de estar naquele local, que têm vontade de sair de casa para trabalhar, pelo fato deles poderem participar de momentos com o líder. Progressivamente mais produtivos. Aprendem mais porque eles não ficam sob pressão. Então, eles têm vontade de aprender as coisas que são colocadas dentro daquele ambiente. Desenvolve maior amizade de espírito de equipe. Conversam mais, ajudam mais, sabem que não tem necessidade de ter agressividade, porque o líder dá essa abertura aos seus subordinados, evidenciando apreciação mútua entre os membros e revelam maior satisfação. Foi aquilo que eu disse lá em cima. Quem trabalha no estilo de ambiente democrático tem vontade de trabalhar, sai de casa com vontade de estar naquele ambiente. Dos 3 ambientes que nós vamos falar, o ambiente democrático, eu acredito, na minha opinião, tá? É o ambiente que mais cabe dentro da organização. As pessoas, elas precisam se sentir importantes e, de repente, uma ideia, uma sugestão que um subordinado dá para ele foi a melhor coisa que ele fez dentro da organização. E aí ele tem motivação de continuar fazendo as coisas pelo fato de que, de repente, a ideia dele foi a solução de um problema. E toda vez, então, que tiver que tomar uma decisão e ele poder dar a sugestão dele, ele poder dar a ideia dele, ele vai se sentir importante dentro da empresa. Colaborador importante dentro da empresa, com certeza é colaborador motivado. Vamos falar do ambiente liberal e vocês também podem, de repente, pensar na opinião de vocês. Cada um trabalha com o estilo de ambiente. Eu dei a minha opinião e deixo aberto para vocês também, no final do ambiente liberal,
dar a opinião de vocês, qual vocês acham o estilo melhor de se trabalhar dentro de uma organização.